O Senhor Jesus está nos seus últimos dias de ministério, ele está próximo de ser traído. Então ele traz o famoso sermão da parábola das 10 virgens, que fala sobre a vigilância, para que nós possamos estar atentos, e vigilantes. Mas ele também traz aqui algo que nós devemos colocar no coração, que além da nossa salvação, além de sermos alcançados pela graça de Deus, Deus, ele quer trabalho. Deus quer o que, igreja? Deus não quer ninguém parado. E Deus é justo, Deus é generoso e Deus é recompensador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, qual é a ilustração? O que o Senhor Jesus quis nos trazer com essa parábola? Primeiro ele fala de um grande homem. E esse homem, ele tinha muitos recursos. E ele chamou então 3 servos seus. Ele chamou 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas representam toda a humanidade. E a um ele confiou 5 talentos, a outro ele confiou 2 e a outro ele confiou 1. A Bíblia diz que segundo a capacidade de cada um. Aqui Deus nos mostra que Ele entrega a todos nós responsabilidades. Aqui a Bíblia está falando de talentos, nos dias atuais a palavra talento nas igrejas é utilizado para você usar os seus talentos, as suas capacidades físicas, mentais, os seus recursos. Mas o talento aqui é uma moeda, que não existe mais, mas era uma moeda da época, correspondente a 6.000 denários. Um denário, para os irmãos terem ideia da quantidade de recursos que o Senhor estava disponibilizando para cada um. Um denário, aliás, daria para um dia de trabalho da pessoa. Nós temos aqui mais ou menos 35 quilos, um talento correspondente a 35 quilos de ouro. Então, 5 talentos, nós teríamos aqui mais de 150, 175 quilos de ouro. O que Deus ensina aqui nessa palavra? Que são muitos os recursos que o Senhor confiou. Pastor, mas aquele que recebeu só 1 talento, aquele que recebeu só 1 talento, recebeu uma grande quantidade de recursos. Também, às vezes o que parece que é pouco, para nós falamos assim, mas eu recebi tão pouco, eu queria ser como uma cantora que eu admiro, eu queria ser como um grande pregador. Mas Deus está ensinando algo para você nesta noite. Você tem que ser quem você é. Você não precisa copiar ninguém, você pode inspirar, você pode buscar instrução, você pode ser admirador, ser discípulo de algum grande pregador, de algum grande líder, de alguma pessoa que seja extraordinária no reino de Deus. Isso faz parte, você aprender, modelar com pessoas. Mas Deus, Ele quer que você seja usado com aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Quem entendeu até aí? Agora, olha a atitude do que receberam 5 talentos. O que Ele fez com aqueles 5 talentos? Ele não desperdiçou. Você não pode desperdiçar os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Você é um mordomo. O que o mordomo faz? Ele cuida de coisas alheias como que se fosse dele. Ele zela, ele tem o carinho, ele tem o cuidado, ele tem a administração. Então, partindo do princípio que Deus é criador dos céus e a terra, Ele é dono da prata, do ouro, tudo pertence ao Senhor, inclusive Ele controla todo o universo. Tudo que você possa imaginar, o Senhor é Criador, é Senhor de todas as coisas. E Ele confiou a mim e você missões específicas. Hoje, por exemplo, nós temos uma missão
universal. Todos os que já receberam a revelação, que entregaram a sua vida a Jesus, têm a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não consigo, me deslocar aqui da onde eu moro. Você hoje tem a internet, você tem recursos e você tem todas as ferramentas na mão para cumprir o seu chamado, a responsabilidade universal. Mas especificamente com você, como aquele que recebeu 5 talentos, como aquele mordomo do reino de Deus. Deus colocou algo nas suas mãos. Agora a maioria, uma grande parte das pessoas inventam desculpas para não realizar o seu chamado. Quais são essas desculpas? Ah, eu estou desanimado. Então Deus vai arrancar agora o seu desânimo, você vai voltar a produzir, porque depois que você ouve essa parábola, é impossível você ficar quieto, é impossível você ficar paralisado, amém? Então Deus quer movimento, Deus quer atitude e Deus quer ação, e Deus detesta quando você dá desculpa. Quem é bom em desculpa é ruim em todas as áreas da vida. Ah, você é bom no quê? Eu sou bom em desculpa. Então você é ruim em tudo quanto é área, porque você dá desculpa para tudo, para não realizar. Você já pegou aquela pessoa lá no seu trabalho, deve ter alguém que quando o seu líder, o seu chefe pede algo para ele, ele inventa uma desculpa, nunca dá. Ó, faz isso para mim, mas não dá por causa daquilo. Ah, faz isso para mim, não vai dar tempo. Ah, faz isso para mim, E assim você é uma pessoa que sempre está inventando desculpas. Ah, eu queria evangelizar, mas eu tenho medo, tenho vergonha. Calma aí, Jesus vai te repreender daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Tem repreensão para a sua vida. Por que é importante você ouvir uma mensagem de repreensão? Se você ouvir só uma mensagem que vai acalmar o seu coração, a sua alma, é gostoso de ouvir, eu gosto de ouvir. Mas a Bíblia diz, repreende o sábio e ele te amará. Então, quando você recebe instrução, quando você recebe uma repreensão da parte de Deus, quando o pregador está pregando com fidelidade às Escrituras, pregando com fidelidade às Escrituras, você não vai ofender ninguém, a não ser que a pessoa não queira ouvir a palavra do Senhor e não queira ouvir a verdade e não ser liberta. Mas, você pregando com fidelidade a Bíblia, você estará cumprindo, fazendo a vontade de Deus e alegrando o seu Senhor. Aquele homem que recebeu 5 talentos, ele sai granjeando. Ele ficou tão feliz de receber tudo aquilo do Senhor, porque ele enxergou aquele Senhor, aquele homem, como um homem muito generoso. Aquele homem, para repartir os seus bens daquela maneira, é porque ele tinha muitas riquezas. E ele reparte ali, muito, ele dá muito a cada um. Até aquele que recebera ele recebeu muito. E ele ficou tão feliz, porque ele enxergou aquele homem como um homem generoso, um homem gracioso, um homem que confiou nele. E ele falou, eu não vou decepcionar, eu não vou arrumar desculpa, vou fazer a obra de Deus. Você conhece alguém que fala assim, a igreja não está evangelizando? Você está equivocado. Você tem que falar assim, não, eu não estou evangelizando, eu vou evangelizar. Quando você aprende a assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, e não ficar colocando a culpa nos outros, não ficar inventando desculpa, Deus está falando bem claramente aqui, não tem desculpa. Repita comigo aí, você que está aí, ouvindo a mensagem, fala assim, não tem desculpa. A culpa é minha. Fala assim, eu tenho que assumir a responsabilidade. Uma grande parte, irmão, das pessoas se fazem de vítima. Você vai conversar com a pessoa se faz de vítima. Eu não prospero por culpa dos meus pais, porque eu tenho um trauma lá. É tudo desculpa. Se ninguém teve coragem de falar isso para você, eu estou falando, isso aí é desculpa. Você só não prospera, você só não vai dar certo nessa terra, se você não quiser. Se você for uma pessoa improdutiva, como a figueira que o Senhor Jesus falou para ela secar imediatamente, essa figueira pode parar com ela. Por quê? Porque ela não tinha o que, igreja? Porque você vê muitas pessoas parando do nada, as pessoas não estão produzindo fruto. Nós nascemos para gerar frutos, nós nascemos para influenciar pessoas. Jesus disse que nós somos a luz e o sal da terra, iluminar, brilhar,
no lugar das trevas e conservar os bons princípios da palavra de Deus. Mesmo você sendo falho, mesmo você tropeçando, mesmo você errando em muitas áreas da sua vida, o Senhor teu Deus te ama. Ele confiou em você talentos, capacidades, e para ninguém dizer assim, mas confiou aquele bastante. Não, Deus confiou a todos, a cada um, segundo a sua capacidade. Daí o que ele saiu? Ele saiu granjeando, ele saiu investindo, ele falou, não, eu vou dar retorno. Foi grande o investimento nas nossas vidas. Agora, fica aqui uma pergunta para você. Quanto que Deus já investiu em você? Você sabia que foi muito? Deus investiu o seu próprio Filho. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Jesus perdeu tudo aqui na terra para nos dar um tesouro maravilhoso. Jesus deixou aqui os seus ensinamentos. Jesus enviou para estar conosco o Espírito Santo. Recebemos algo de Deus, sim ou não? E por que você está paralisado olhando para a minha cara e não está reagindo ainda? Fala, pera aí, depois dessa mensagem eu vou voltar a fazer a obra de Deus. O que recebera 2 talentos, o que ele fez? Ele multiplicou. Você tem que multiplicar, irmãos, quando é colocado algo nas suas mãos. Se vira, irmão, dá o seu jeito, dá os seus pulos, mas multiplica, que Deus fica muito feliz quando você multiplica. Eu tenho vontade de louvar, vai louva, irmãos. Eu tenho vergonha, para de dar desculpa, para de ter vergonha, para de ter timidez, porque Deus não se agrada disso. Você tem timidez, você está dando uma desculpa. Eu vou te provar isso, porque quando você está conversando com as pessoas, quando você está na internet, quando você está em qualquer lugar, daí você não é tímido. Daí você é tímido para falar daquele que te deu tudo. Você é tímido para falar das grandezas do reino. Você fala assim, eu não tenho sabedoria. Tem, se não tem, vai buscar, vai aprender com alguém, vem nos cultos, aprende a palavra. E quando você pega a palavra aqui, o que você tem que fazer? Compartilhar. Hoje vocês entendem essa ideia de compartilhamento por causa da internet. Mas compartilhar com as pessoas. Você aprendeu algo, você não pode reter para você. A maioria das pessoas são egoístas. Existem muitos seminários no Brasil, existem muitas palestras, porque as pessoas estão investindo em si própria. Isso é bom. Mas se a pessoa investe nela mesma, ela aprende, eu estou aprendendo para o meu autoconhecimento, eu estou aprendendo para me prosperar. E se não tiver um propósito de transbordar isso, de transbordo, se não tiver um propósito de multiplicação, você está sendo inútil. Você aprendeu, você buscou conhecimento, você leu livros, mas você não transbordou, você não multiplicou, você não fez o que Deus queria que você fizesse. Aprendeu algo, já compartilha, irmão. Aprendeu algo, já sai ensinando, porque isso vai ajudar você memorizar melhor, isso vai te ajudar você colocar em prática. Tudo que você vai com repetição, vai aprendendo, até a mentira, irmão, se torna, entre aspas, uma verdade quando é repetida várias vezes. Quando você coloca, Paulo ensinou isso, no que pensar, em tudo que é puro, em tudo que é verdadeiro. Você tem que ocupar a sua mente com coisas boas, você tem que selecionar as suas amizades. Se você tem amizades que te levam para o buraco, se você tem amizades que só te jogam para baixo, que te tornam você uma pessoa improdutiva, você tem que deixar. Serviu durante o tempo, mas o Senhor quer que você suba de nível. Pastor, parece um pouco de arrogância. Não é. Deus quer que você pense grande. Deus quer que você realize coisas grandes nessa terra. Nós recebemos esse chamado, nós temos que levantar essa bandeira. Quem era Moisés? Uma pessoa com dificuldade na sua oratória. Deus chega para ele e fala: Moisés, é você que eu escolhi, você vai ser o meu profeta, você vai dar a ordem, você vai falar por mim para Faraó, e vai dizer que eu quero que o meu povo deixe o Egito. Quem era José? Era
um jovem sonhador, mas que foi lapidado pelo tempo, que foi lapidado pela circunstância, e ele, irmãos, ele conquistou algo grande diante de Deus. Ele conquistou por quê? Porque ele foi tremendamente treinado pelo Senhor. Mas quem ele era? Um homem comum. Quem era Abraão? Um homem comum. Mas quando ele aprendeu, irmãos, usar a sua fé, quando ele aprendeu a tomar uma atitude de fé, Deus então começou a transbordar na vida de Abraão. Ele se tornou o pai de multidões. Quando ele usou aquela fé, quando ele entendeu a grandeza da obra que Deus tinha na vida dele. Quem era Salomão? Era um filho de papai, filho de Davi, mas o que ele tinha realizado na vida? Nada. Mas ele vai então e faz algo extraordinário. Ele recebeu do Senhor a incumbência de dar continuidade ao grande rei davídico, e ele então faz algo que ele multiplica, irmãos. Ele fala: Senhor, eu quero sabedoria. Então Deus, ele está falando com você nessa noite. Depois as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que ela está gravada, Deus, ele não se alegra com a sua improdutividade. Quando você é uma pessoa improdutiva, Deus não se alegra com isso. Quando você senta no banco e fala assim: ó, eu vou sentar no banco da igreja, tá bom indo para o céu. Não tá bom não. Tá bom para quem nunca leu essa parábola, quem nunca recebeu essa revelação. Não, eu tá bom, eu vou sentar lá. Quantas pessoas, irmãos, passaram a vida inteira e não fizeram nada pelo reino? Eu não estou falando para você pegar um microfone. Eu não estou falando os ministérios que são mais evidentes. Mas eu estou falando de pessoas que são improdutivas. Ah, mas eu estou magoado. Não tem desculpa. Ah, mas eu estou triste. Não tem desculpa. Ah, minha família inteira me abandonou. Não tem desculpa. Era para você estar produzindo algo, reagindo diante das circunstâncias, e falar: não, Deus, eu entendo que eu sou importante. Quando você passa a entender que você é importante para Deus, e que Deus confiou riquezas, Deus confiou coisas extraordinárias em suas mãos, é só você pegar tudo isso e multiplicar, daí o Senhor vai começar a te aplaudir. Quando você entender que a salvação é pela graça, mas existe um reino que você tem que produzir para o reino. Você deve dar frutos para o reino. Você deve granjear nesse reino. Que o reino está ao seu dispor. Que também recursos. Existe uma maneira de glorificar a Deus. Quando você trabalha por quê? Porque você acha o seu patrão legal. Ó, vou lá trabalhar todo dia porque... Não, você trabalha porque você está em busca de uma recompensa econômica. Você está atrás do faz-me rir. Não seja hipócrita, que nem as pessoas que falam assim: ó, eu não sou apegado a bens materiais, ao dinheiro. É tudo hipocrisia, irmão. Todo mundo gosta de dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então, se você correr atrás, se você ter coragem, se você não ficar lá no seu quarto, eu estou lá no meu quarto, eu não consigo sair do meu quarto, você vai ficar lá no seu quarto muito tempo. Agora, se você sacudir a poeira, se você sair lá dentro do seu quarto, acordar de manhã e falar: não, eu vou vencer, eu vou fazer um dia extraordinário, Deus me confiou talentos, Deus me confiou riqueza. O que fez José prosperar? Foi o momento que Deus usou ele, e ele aproveitou aquela oportunidade, e foi a oportunidade que Deus mudou a sua história. O que fez Davi diante de Golias? Ele enxergou como uma grande oportunidade. Chegava um tempo dele subir de nível. Aonde todo mundo via a dificuldade, a barreira, a maioria das pessoas pensam assim. A maioria das pessoas pensam de forma medíocre. Mas Deus está falando para você assim: olha, eu te confiei talentos, eu te confiei recursos, vai e faz a minha obra, você está estagnado, sai dessa maré baixa, sai dessa paralisação sua, que eu vou te usar nessa terra. Quem crê assim? Que Deus está falando nesta noite. Deus vai te usar ainda poderosamente. Os recursos do céu são extraordinários, irmão. Porque lá no final nós vamos ver que ele fala: entra no gozo do teu Senhor. Mas eu gostaria de falar daquele que recebeu um talento
ele cavou e enterrou o seu talento. A hipocrisia dele levou ele a filosofar sobre aquele Senhor. Olha o que ele disse: eu sei que o Senhor é um Deus, é um Senhor muito que o Senhor planta onde o Senhor não semeou, que os outros enxergaram um homem generoso, ele enxergou um homem mau. Agora eu pergunto para você, como você enxerga Deus? Muitas pessoas ficam atemorizadas, perguntam assim: o que está acontecendo na terra? Jesus já falou o que está acontecendo. Ele falou sobre terremotos, ele falou sobre pestes, e ele falou sobre várias coisas que estão acontecendo, guerras e rumores de guerras. Então é só você olhar para a palavra e você vai ver que vai acabar tudo muito bem lá no final. É só você permanecer. Ah, é fácil? Não é. Jesus também falou sobre isso. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende. Ele falou: eu venci o mundo. Ele venceu esse sistema aqui, ó. Ele te entende, ele sabe como é difícil esse sistema. Esse sistema contrário à sua fé. Esse sistema que as pessoas endeusam a razão. Esse sistema que leva a minar a sua fé. Mas você tem que enfrentar tudo isso. E não pode cavar o seu talento. Fala assim: eu não posso enterrar o meu talento. Porque quando você faz isso, você é uma pessoa improdutiva. Quando você faz isso, você não está agradando a Deus. Ah, mas Deus é amor. Deus, olha o que está escrito. Olha o que Jesus está ensinando. Vamos na hora da prestação de conta, mas aquele que pegou ele enterrou o seu talento, não fez nada, foi improdutivo. Ele era um falso religioso. Não tem aquelas pessoas: eu temo a Deus. Teme a Deus, mas não faz nada para Deus. E daí você pergunta: mas por que você parou? Daí ele tem uma lista, irmão. Ele é bom em dar desculpa. Ele tem uma lista assim, ó: fiquei magoado com aquilo, é tudo desculpa. A pessoa que é improdutiva, ele sempre vai arrumar uma desculpa. Mas a pessoa que é produtiva, e chega um momento, irmãos, que essa parábola aqui é tão tremenda, que haverá assim um acerto de contas. Está chegando a hora de ir. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 20. Aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles, todo feliz. E o seu Senhor lhe disse: parabéns, trazendo para os dias de hoje, bem está, servo o quê? O servo bom e fiel. Deus não faz acepção de pessoas quando se trata de salvar, mas existem os galardões que serão distribuídos segundo as suas obras, as recompensas. Ele falou mais aqui, ó: entra no gozo, além da multiplicação que foi ele que fez. Muitas pessoas estão equivocadas com relação a Deus. Ah, eu vou na igreja buscar uma bênção. Você vem para a igreja buscar instrução. Você vem para a igreja para adorar a Deus. As bênçãos do Senhor te acompanharão, mas a maioria das ações aqui na terra, Deus não vai intervir. É você que tem que levantar cedo. Eu queria dar uma outra receita para você. Quer prosperar, sim ou não? Então você tem que levantar cedo, você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que buscar conhecimento. Você não pode ser uma pessoa triste, fica lá paralisada, porque só depende de você para dar certo. Você tem que sonhar e você tem que tirar os seus sonhos do papel, senão não adianta nada. Senão você vira que nem aquele personagem de novela, o Tony da Lua. Você vai ser um sonhador só. Não, você tem que ser um realizador no reino de Deus. Você tem que tirar os seus sonhos, os seus projetos do papel, porque é um lugar onde não dá para acontecer mais nada. Sabe aonde tem mais sonhos? É lá no cemitério.
Está cheio de sonhos e empresas e negócios e pessoas que sonhavam em ser isso, e pessoas que sonhavam aqui, está tudo enterrado lá, não tem mais jeito. Está tudo enterrado lá. Por quê? Eles ficaram com medo. Porque vamos apresentar algo aí, ó. Não, Senhor, eu não faço porque eu tenho medo. Eu não faço porque eu sou uma pessoa muito limitada. Eu não faço porque eu sou pobre. Pobre é o inimigo da nossa alma. Eu não faço porque eu me acho feio. Isso é feio mesmo, daí não tem jeito. Eu não faço, porque me falta inteligência. Você é inteligente, só que a preguiça atrapalha você de pensar. Sabia disso ou não? A maioria das pessoas, a preguiça atrapalha de pensar. A pessoa, ela tem aquela necessidade assim, eu preciso que as pessoas me amem. Olha as redes sociais, a pessoa posta uma foto lá, se ninguém curtir, ele fica assim, ele já é adulto, mas ele tem a mentalidade de uma pessoa de 3 anos, uma criança de 3 anos é mais madura que ele. Eu preciso que alguém me ame. Eu preciso que alguém me abrace. Tem hora que é bom um abraço, mas tem hora que Deus fala, se vira meu filho, vai, eu já te dei talentos, vai embora. Não fica com a sua vida travada, não fique pensando assim. Nós ficamos colocando a culpa nos outros, irmãos, até que Deus fala, agora eu coloquei nas suas mãos, vai. Quem pode dar um glória a Deus aí? As pessoas ficam se fazendo de vítima. Eu queria tanto ganhar esse concurso, porque com o dinheiro disso eu ia fazer aquilo outro. Eu queria tanto que uma pessoa de posses viesse me ajudar. Eu preciso só de uma esmolinha para me alcançar o que eu vou fazer. Deus faz assim para você. Não entendeu nada ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus detesta, irmãos, a preguiça. A preguiça leva as pessoas à miséria. Os irmãos vê o que deu aí, né? Alguém que falou que ia ajudar os pobres. Olha o que está dando aí. Então nós estamos vendo o que, irmãos? Que a hipocrisia impera na sociedade, no meio jornalístico. E as pessoas estão sendo contaminadas, irmãos, por essas ideologias. Mas a ideologia que eu estou trazendo aqui é a parábola do talento que o próprio Senhor trouxe para você. O segundo também. Bom está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que tinha 2 talentos, ele multiplicou, irmãos. Ele não ficou lá magoadinho, não. Mas aquele lá recebeu 5, eu recebi 2. Não, ele falou, não interessa, eu recebi 2, eu vou multiplicar, porque cada um recebe segundo a sua capacidade. Cada um recebe segundo o que, irmãos? Deus conhece a sua capacidade. Agora, Deus não quer que você tenha desculpas, porque Deus conhece as nossas limitações. Eu me sinto... Deus não vai colocar uma carga pesada que você não possa suportar. Eu tenho que ser igual o Billy Graham agora. Não, você tem que ser você mesmo. Eu tenho que ser como o John Wesley, eu tenho que ser como um grande... Não, você tem que ser você mesmo. Você tem que ser você. Deus te ama do jeitinho que você é. Com o seu cabelo, com a sua cor de pele, com os seus aspectos físicos. Você pode até melhorar a sua alimentação, porque Deus cura. Eu já ministrei cura divina, mas o grande responsável pelo templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, se chama você mesmo. Se você cuidar do seu corpo, até no Canadá foi lançada uma campanha para chocar as pessoas, que com uma boa alimentação no futuro dará uma velhice de qualidade. Você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar dos seus sentimentos, você tem que cuidar da sua instrução, você tem que correr atrás, você tem que pegar tudo isso e começar a transbordar. Daí você começa a passar para as pessoas. Olha, Deus me deu talentos, então eu vou abençoar a vida das pessoas. Deus me confiou riquezas e eu vou utilizar essas riquezas para a glória de Deus. Muitas pessoas confundem humildade como que aquele que tem pouco recurso. Isso aí não é uma verdade, nem bíblica, nem de nada. Porque existem pessoas que têm muito recurso, são humildes e fazem muito para Deus. A maioria das ações ninguém fica sabendo, que eles fazem em secreto para agradar a Deus. Mas tem pessoas que não têm nenhum recurso e são metidas
né? E se tivesse um pouco mais, humilhava as pessoas. Isso Deus não se agrada. Você receber recurso e não fazer nada. Você ter bastante recursos e não multiplicar o recurso. Quanto mais você é generoso, mais você prospera. Porque a alma generosa, segundo está na palavra, essa prosperará. Amém? Então o que recebeu 2 não ficou magoado. Você fica assim, eu queria cantar igual o irmão Lucas, eu queria cantar igual a irmã Graciela, eu queria ser igual o pastor. Você não vai ser, irmão. A sua digital é sua, só tem a sua. Pensou se tivesse 2, você é um só e já dá trabalho. Então só tem você no mundo, irmão. Você tem que amar você do jeito que você é. Você tem que olhar para o espelho e falar, esse abençoado, essa abençoada aí, foi Deus que criou, então vamos embora, vamos fazer a obra do Senhor, vamos despertar enquanto é tempo, vamos parar de dar desculpa, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos louvar, vamos deixar o dia de alguém mais feliz. Vai lá, irmão, sorria para uma pessoa, faça uma boa ação, faça uma doação, faça algo pelaquela pessoa, tenha um gesto de delicadeza, tenha um gesto de gentileza, seja gentil para uma pessoa. Você está transbordando, você está sendo uma pessoa totalmente produtiva. A maioria das pessoas chegam tristes lá no trabalho, daí você chega diferente, fala, vamos trabalhar, porque é uma dádiva de Deus. Eu trabalho, eu sou feliz, eu sei que eu vou chegar em algo maior, mas enquanto eu estou aqui nesse lugar, eu quero transbordar, eu quero ser luz na vida das pessoas. Quem pode dar um glória ao Senhor aí? Mas, sempre tem um mais, né? Chegando, o que receberam um talento, disse, Senhor, olha o que ele inventou aqui, irmão, a filosofia dele, eu conhecia-te, conhece nada, que és um homem duro. Ele que falou isso aqui, irmão, o peixe morre tem esse ditado popular, né? Que ceifa onde não semeasse, e ajuntas onde não espalhasse. E atemorizado, tem muita gente assim, irmão, escondi, que fala que tem medo de Deus. Isso aí não é temor a Deus. Sabe o que é temor a Deus? É você trabalhar para o reino, é você conquistar a riqueza aqui na terra e usar para a glória de Deus. Você tem a sua casa, você tem o seu conforto, você tem uma boa alimentação, você tem o seu carro, você tem a sua área de lazer, mas você ser uma fonte transbordante na vida das pessoas e utilizar tudo isso para a glória da sua família e para a glória do reino de Deus. Você ter amigos, ensinar esses amigos, fazer discípulos e sair multiplicando aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Escondi na terra o teu talento. Eu estou devolvendo. Ele não roubou. Ele falou assim, eu estou devolvendo, Senhor. O Senhor me deu. E muitas pessoas, o que você faria? Você ia ficar com pena dele ou não? A maioria das pessoas ficam com pena. Não adianta você ter pena se você não tem atitude. Não adianta você se fazer de vítima se você não cumpre o seu propósito. E aqui, irmãos, ele diz assim, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, o que ele disse? Mau e negligente servo. Ele que disse, sabes que ceifo, já que você falou que eu não ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, eu receberia o que é meu com juros. Invista no reino de Deus. Você não sabe fazer tudo pelo reino, mas peça a Deus sabedoria, peça a Deus recursos financeiros e invista nos banqueiros, que são os missionários, são aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Invista em projetos sociais na casa do Senhor. Multiplica. E quanto mais você multiplica, mais o Senhor Ele vai concedendo bênçãos na sua vida. Esses são os banqueiros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá quando você é generoso, você recebe a abundância de Deus. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe será tirado. Versículo 30.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Para onde vai as pessoas improdutivas? Daí é você e a palavra. A palavra diz que o final de quem é improdutivo não é bom, porque a pessoa endurece o seu coração, ela abandona o caminho do Senhor, começa a criticar a igreja, esquecendo que quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está te convocando nesta noite a tomar uma decisão. O Senhor está te convocando a parar a dar desculpas. O Senhor está te convocando a parar de se fazer de vítima. O Senhor quer que agora você desbloqueie a sua vida e se torne uma pessoa transbordante, uma pessoa que vai conquistar. Está aí a terra, e o Senhor Deus é dono do ouro, dono da prata. Está aí a terra toda para você conquistar, e Ele é o Deus que te dá sabedoria para pisar em qualquer lugar, e aonde você colocar as mãos, a planta dos pés, esse local será abençoado. Creia que não é com mágica, você que vai multiplicar o que Deus confiou nas suas mãos. Pega o que Deus te deu, que parece pequeno, mas não enterra. Fala, Senhor, parece pequeno, mas não é. É o suficiente para gerar a multiplicação, para gerar a abundância e para mim conquistar o seu coração. E no final de tudo, após viver uma vida extraordinária aqui na terra, você recebeu um convite: vem para o meu banquete, entra no gozo da vida eterna. Irmãos, daí nós vamos poder desfrutar, mas o trabalho é agora, a missão é agora. Na eternidade nós vamos desfrutar de todas as bênçãos da eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais tentações, você não terá desejos pecaminosos, mas aqui você tem que enfrentar tudo isso, você tem que conquistar aqui nessa terra, é a vontade de Deus, e você deve prosperar nessa terra, mas não só na área material, em todas as áreas da sua vida, você ser uma pessoa próspera à luz da Bíblia, próspera no relacionamento, próspera nas suas amizades, prósperas lá no seu trabalho, na área financeira e na área espiritual, na área emocional. Você ser uma pessoa transbordante e você ser uma pessoa produtiva. Eu quero profetizar agora, se coloca de pé. Eu quero orar por você agora. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que a partir desse momento, eu quero fazer um apelo para todos nós. Vamos ser pessoas produtivas. Você sentiu o temor do Senhor agora? Imagina o temor de o Senhor pegar aquele mau servo e jogá-lo